Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo certo, gente? Seguinte, hoje eu vou prosseguir a aula sobre o assunto que eu tinha em relação à última aula, então vai ter a continuação sobre alguns assuntos que eu não abordei, né, nessa última aula aqui, relacionados às relações e razões trigonométricas, tá bom? E hoje eu vou distribuir a aula, ela vai ser, acho que, um pouco mais estendida, tá? Nesses quatro tópicos. Eu vou ensinar mais algumas fundamentais, algumas identidades básicas envolvendo elas, fórmulas de somas de ângulos e diferenças também, e transformação em produto nessas daí, tá bom? Tá. Prosseguindo, o primeiro tópico, né? Eu vou escrever aqui, que vai ser só uma forma de escrever um tipo específico de razão que aparece bastante em função das outras. Como assim? Por exemplo, uma, um termo que aparece com bastante frequência durante o estudo de equações e trigonometria, resolvendo elas, é esse tipo de expressão aqui, tá? Em que a gente trata sobre o inverso do seno e do cosseno. E essas razões aqui, para método de simplificação de linguagem, a gente denomina como outras funções, né? Em que seria o inverso do cosseno secante e o inverso do seno cossecante, tá? Vai ter, perdão, vou dar uma pausa para ligar. Vão ser funções facilitadoras, tá? De expressão, tal qual acontece da mesma maneira também no inverso da tangente. É igual a cota em 20 do ano, tá? São essas outras relações que eu vou mostrar porque vai surgir bastante equações e alguns resultados em geometria plana e espacial que vão envolver essas. Para facilitar a escrita, a gente utiliza essas funções, tá? Bom, o meu foco ainda não vai ser introduzir elas no círculo trigonométrico, tá? O círculo trigonométrico é uma noção de aplicações para justificar alguns resultados que a gente vai ter posteriormente, tá? Então, é uma construção facilitadora na circunferência de raio unitário para facilitar a gente encontrar os, as razões trigonométricas dos ângulos que a gente quer. Então, por exemplo, essa aula aqui eu vou ter que te provar que cosseno de π é igual a menos 1. Em primeiro momento, isso daqui vai ser abordado com a continuação analítica, né? Porque a gente vai ver que, nesse caso, não faz sentido a gente abordar cossenos de ângulos que excedem π sobre 2. Né? Tipo, trivialmente, no jeito que eu tinha introduzido para vocês, a gente trabalha no triângulo retângulo cossenos ângulos agudos, né? E todos eles estão entre 0 e 90. Bom, a gente vai continuar isso a partir de depois e vai ter justificativo para tudo isso, tá, gente? Mas é uma ideia que envolve esses conceitos, tá? Então, era isso que eu queria abordar com você em primeiro momento. Agora eu vou para a segunda parte com suas identidades. Eu tô com a borracha. Sem essa identidade, eu preciso aqui da aula passada. E as identidades vão surgir a partir da relação fundamental da trigonometria, que eu tinha demonstrado na aula passada, certo? Bom, que vai consistir, no caso, querer achar alguma relação que envolva a secante para encontrar uma outra função, certo?
Eu quero saber que função é essa que eu posso ter para encontrar secante, tá? Bom, se eu quiser secante, nesse caso, como está tudo ao quadrado, né, secante é o inverso do cosseno, então eu vou ter que dividir ambos os lados por cosseno ao quadrado para aparecer desse lado ali secante, né? Que eu posso aplicar essa propriedade de potência, vai ficar desse jeito, né? Bom, e continuando isso daqui, eu já tinha entendido que era secante, né? E aquela soma, né, no numerador, eu posso desmembrar ela em duas frações desse formato. E aqui eu posso escrever com uma secante, né? E ali, aqui vai ser 1, né? Cosseno ao quadrado sobre cosseno, e ali, propriedade de potência, eu vou botar o 2 elevando a fração seno x sobre cosseno x, e vai ser a tangente. Então, olha que interessante. Se eu souber a tangente desse ângulo, e eu souber que intervalo esse ângulo é situado, posteriormente eu vou introduzir o caráter cíclico que as funções trigonométricas têm, mas elas não se repetir, tá? A partir do tempo. Bom, não preciso te convencer disso de você agora, só informando algo. Mas que dá para achar a secante através da tangente. Ou, consequente, dá para achar o cosseno através da tangente, né? Porque é só o inverso. Bom, se eu quiser agora saber na cossecante, é só eu dividir tudo por seno. Então, a expressão cosseno ao quadrado igual a 1, eu divido tudo por seno ao quadrado de x. Bom, aplicando a mesma característica, só que aqui vai ficar seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Mesma coisa que antes, toda fração está elevada ao quadrado. Então, o inverso do seno é o cossecante. Então, vai ficar a cossecante de x ao quadrado. Aqui, o primeiro termo, esse aqui, aí vai ficar 1, e esse aqui vai ser a cotangente. Pela... Por que a cotangente? Eu não mostrei, né? Mas se a tangente é seno cosseno x, isso aqui vai ser igual a cotangente. Como isso aqui é o inverso, dá para levar menos 1 no denominador. Então vai trocar o denominador dessa fração aqui de baixo e ele vai virar o denominador. Então é só multiplicar cosseno x em cima e embaixo, né? No denominador, para não alterar a fração. Essa é uma fração equivalente. E a partir desse fato, cosseno chega no denominador e seno no numerador. Então, cosseno x sobre seno x é igual a cotangente de x. Então, por isso que aqui, isso aqui vai ser cotangente, tá? Só que ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante. Bom, agora só tem a cotangente do ângulo, eu consigo achar a cossecante, sabendo ele no intervalo, tá? Perfeito? Seria isso, tá? É, a, a fim desse segundo tópico era o que eu tinha que apresentar, tá? Agora vai vir essa tarefa aqui, tá? De fórmula do soma de ângulos, tá? Bom, tá, gente? Isso daqui vai demorar um pouquinho mais de raciocínio de vocês, tá? Eu vou
ver também aqui como que eu posso facilitar isso para vocês, tá? Esse ângulo vai ser 90, esse 90, esse 90, esse ângulo vai ser alfa e esse ângulo vai ser beta. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo essa construção, porque essa construção é feita a fim de eu querer saber se a aula que eu tinha dado já, né? Ângulos iguais, por causa que isso aqui é um quadrado, os lados são paralelos, então aqui vai ser um ângulo 90, aqui vai ser alfa mais beta e aqui vai ser alfa mais beta, tá? Bom, aqui é alfa mais beta, aqui vai ser o cosseno de alfa mais beta, e aqui vai ser o seno de alfa mais beta, tá? Esse segmento A, N, N, B, I, C, tá? Só para definir melhor os pontos. Bom, pela relação fundamental para achar o terceiro lado, o lado dn tem que ser igual a 1, porque cosseno ao quadrado de alfa mais de alfa mais beta mais seno ao quadrado de alfa mais beta é igual a 1, tá? Certo. Bom, partindo agora, tá? Desse fato, eu vou ter que aqui vai ser seno beta e aqui vai ser cosseno beta, por causa do ângulo, tá? E pelo fato desse segmento aqui ter tamanho 1. Bom, sabendo que esse segmento N é cosseno beta, e aqui vai ser cosseno alfa, tá? Bom, como que eu vou agora achar essa soma de números, tá? Bom, o que que isso vai consistir? Eu sei que esse lado, vamos isso aqui é um quadrado, esse lado BC tem que ser igual ao lado AD. Então, se eu escrever esse lado BC em função de produtos e somas entre as razões trigonométricas de B, beta e alfa, o seno alfa mais beta vai ser igual a esse lado. E mesma coisa aqui, tá? Mesma coisa aqui, tá? Bom, então vamos continuar, né? Aqui vai ser alfa, então aqui vai ser π menos 2 alfa, então aqui vai ser π menos 2 alfa, eu vou dizer π menos 2 alfa, porque os ângulos são complementares, tá? E como isso aqui é um ângulo raso, a soma desses três ângulos tem que resultar em 180 graus. Então, ele mais esse tem que dar 180. Isso aqui já é 180, já é menor, um pouco menor, assumindo que alfa é positivo, né, nesse caso, né, vai estar entre 0 e 90. Ele é menor que 180. E o que falta justo para 180 é alfa, porque ele está subtraindo. Porque aqui é o ângulo π sobre 2, aqui também. Então vai ficar π menos alfa. Então esse ângulo aqui vai ser alfa, tá? Bom, agora, pelo que a gente aprendeu, tá? Sobre razões trigonométricas, a gente vai escrever os lados BNB, BN, CN e DC em função de seno beta, cosseno beta e ver o que, que a gente acha, tá? Então, aqui vai ser seno beta, então a razão desse lado aqui com esse tem que ser o cosseno de alfa. Então, vai ser seno beta cosseno alfa esse lado. Percebe que o segmento NC sobre ele, seno beta vezes cosseno alfa sobre seno beta e cosseno alfa. Perdão, aqui vai ser seno alfa, tá? Não cosseno alfa. Agora vai estar certo.
tá? Então, a razão entre eles vai ser seno alfa. Aqui sim vai ser cosseno alfa, tá? E mesma coisa a gente vai aplicar aqui, tá? Que aqui vai ser o cosseno. Então, a razão desse sobre aquele tem que ser cosseno de alfa. Então, vai ser cosseno beta vezes cosseno alfa, tá? Então, esse sobre esse vai ser o cosseno, tá? E aqui vai ser seno sobre cosseno. Então, vai ser seno alfa, cosseno beta, tá bom? Seno sobre alfa, seno de alfa. Perfeito, tá? Bom, basta escrever agora esse aqui, esse lado, em função dessa soma aqui, ok? E daí, pronto, tá resolvido o problema, tá, gente? Não tem muito mistério, ok? Daí a gente vai encontrar as fórmulas para seno alfa mais cosseno alfa mais, tá bom? Vamos ver aqui o que achou. Só tem que ver se eu não tive algum erro de demonstração, né? Que possa ter, né? Não estou imune a esses erros, ok? Seno de alfa, tá? Tá errado porque eu troquei. Uhum, porque aqui é o cosseno beta e aqui vai ser seno beta, tá? Perdão, perdão. Aí só basta trocar aqui, tá? Tem que só substituir aqui. Tá trocada a função trigonométrica. Seno beta, seno beta, tá? Bom, como são quadrados, né? Eu posso dizer que, como eu já tinha visto, o AB é igual a DC. E o AB é cosseno alfa, cosseno de alfa mais beta, mais seno de alfa vezes seno de beta, que é igual a cosseno de beta vezes cosseno alfa. Então, para eu achar cosseno de alfa mais beta, basta subtrair seno alfa vezes seno beta de cosseno beta vezes cosseno alfa, tá? Então, cosseno alfa mais beta, pelo que a gente achou, vai ser cosseno alfa vezes cosseno beta menos seno alfa vezes seno beta. E seno alfa de seno de alfa mais beta vai ser só a soma de Bn com NC. Vai ficar cosseno alfa vezes seno beta mais seno alfa cosseno beta. Acho que é isso, né? Tá certo, gente. Agora tá certinho com o resultado. Beleza? Bom, a gente encontrou essas, né? Então, e a partir disso já dá para encontrar todas as outras, né? Bom, agora que chega uma, uma complicação, tá? Porque eu não sei a da diferença, né? E a diferença é uma soma. Não dá para dizer que não é. Só que é uma soma de um número negativo. Ou positivo, né? Se tu tá subtraindo um número negativo, daí vai ser uma soma. Mas diferença e soma são semelhantes, tá? São operações em caráter semelhante. E o que a gente pode fazer nesse caso para conseguir encontrar de maneira mais fácil o,
o valor para a diferença, seria eu só substituir o beta por menos beta. E daí eu já teria a fórmula da diferença dos ângulos, perfeito? Só que eu substituo menos beta, eu tenho que entender como é que fica as funções trigonométricas, o sinal dela quando o sinal é negativo, o ângulo, né? Bom, o que, que eu posso te dar como linha de raciocínio que vai envolver o círculo trigonométrico para eu justificar isso, né? A partir de uma ideia. E qual vai ser ela? Bom, vamos traçar aqui. Eu vou te dar a ideia aqui para tu se convencer que o crescimento dos ângulos é nesse sentido, né? Então, toda vez que eu giro no sentido anti-horário do círculo trigonométrico, eu acrescento voltas nesse ângulo, né? Então, se eu faço o processo contrário, eu volto, eu estou decrescendo nos ângulos, no sentido horário. Então, se eu, ao invés de calcular o ângulo a partir desse, porque ele é positivo, se eu quero saber ele é negativo, eu parto do zero e giro para o sentido horário. Não faz sentido isso? Bom, claro, tu é uma demonstração possível, mas não com o que vocês sabem. Né? Até porque não vou ficar demonstrando tudo formalmente, senão a gente não avança. Eu quero que vocês entendam as coisas por trás, não aceitem elas, tá? Mas é bom saber todos os resultados de memória, tá? Principalmente se tu vai ser um vestibulando, tá? É importante saber demonstrar para na hora da prova, caso aconteça algum problema, tu saiba a linha de raciocínio, mas saiba os resultados prontos, caso tu vai fazer uma prova, tá? Se for um estudioso, um cara que trabalha com pesquisa, é só no meu ver, uma mera ferramenta de auxílio para saber tudo de cabeça. Tu tem tempo para pesquisar as coisas e os resultados que tu vai precisar para demonstrar aquilo. Tá? Mas, pô, sair muito assunto. Então, para a diferença, eu vou substituir beta por menos beta, certo? E naquela linha de raciocínio que eu tinha feito, aqui vai ficar cosseno alfa, o que eu não, deixa eu anotar só aqui, seno de menos beta vezes o mais seno de alfa menos cosseno de menos beta, tá? E aqui, cosseno de alfa menos beta vai ser cosseno alfa vezes cosseno de menos beta. Vou botar em paredes para não dar problema. Menos seno de alfa vezes seno. Até tem uma dica aqui, seno de menos beta, tá? Opa, tá, ficou muito feio isso aqui. Vocês entenderam a linha de raciocínio antes que eu li, né? E agora só vou encerrar ela. Ok. Com essa ideia, agora eu preciso só ter um pouco de ideia nos quadrantes no, do círculo unitário. Qual que é o sinal deles, tá? Então, se eu tenho o ângulo alfa para cá e eu viro ele para cá, menos alfa, o ângulo ele tem o mesmo cosseno. Ou seja, a partir disso dá para concluir que cosseno alfa vezes cosseno é igual ao cosseno de menos alfa. Mas tá, não me convenceu direito. Né? Bom, beleza. O que, que eu estou querendo dizer aqui, que é a definição do círculo trigonométrico, o segmento
do ângulo quando ele tem a hipotenusa valendo 1 e a altura projetada no eixo X do círculo que está sobreposto, vai ser o cosseno. Ele vai ser o cosseno. E a altura do triângulo vai ser o seno de A. Então, como isso daqui está no eixo positivo, isso aqui vai ser o cosseno do alfa, vai ser o mesmo de menos alfa, porque o que mudou foi que a altura do triângulo está projetada no eixo negativo, na parte do eixo y que é negativo. Por isso que o seno de menos alfa é menos o seno de alfa, por causa que a altura do segmento é a mesma. Eles são triângulos congruentes, mas ele está sobreposto pelo eixo y na parte menor que zero, tá? Por que eu estou fazendo desse jeito? É só um jeito mais fácil de convencer vocês o porquê que eu vou fazer essa substituição e porquê que ela é válida, tá? Se eu quisesse saber a diferença, eu ia ter que primeiro mostrar ali, no segundo caso, se eu acrescento 2π ali na soma dos ângulos, eles não alteram, tá bom? E depois que eu faço isso, eu mostrar a função periódica em π, e eu substituo posteriormente daí o beta por um ângulo negativo e descubro o, os valores dos cossenos e senos para os ângulos π, porque daí eu já chego numa parte do quadrante negativo e consigo demonstrar a partir disso os outros. Mas aí levaria muito mais tempo do que a gente precisa e vocês só precisam entender o porquê disso, tá? Isso já é um convencimento, já é uma ideia muito boa já que vocês têm que ter sobre isso. Mas se vocês querem entender, fica de tarefa justo isso, então é vocês demonstrar os valores de cosseno de π, seno de π, cosseno de π sobre 2, seno de π sobre 2. E isso é só utilizar o que a gente aprendeu, tá? Usa a lei dos cossenos, tá? Se usar a lei dos cossenos e tu ter uma ideia geométrica, eu vou dar uma dica. Por exemplo, cosseno de ângulo π, o que isso significa? Tu vai ter os dois lados assim, ó. Eu tô com a, tô com a borracha aqui. Aqui já está bem perto, tá? De 180. Nessa tendência aqui que ele vai abrir, esse é o lado ABC, se ele for 180, o A mais B vai ser igual ao C, tá? Daí é esse sistema que a gente vai utilizar para resolver depois aí nas leis dos cossenos. E mesma coisa aqui para o seno, só saber aquela definiçãozinha do ângulo complementar, né? Que o seno de π sobre 2 menos x é igual a cosseno de π, por causa do triângulo retângulo. Se tu tem aqui x e aqui tem menos 2x, esse lado aqui sobre esse é o cosseno desse ângulo, mas é o seno desse. Entendeu? E mesma coisa para o cosseno. Cosseno de π, de π sobre 2 menos x é igual ao seno de x, tá? Bom, já dei bastante dica, tá? Vocês vão ter que se convencer desses outros cossenos se vocês não quiserem demonstrar dessa forma que eu fiz para vocês, mas para vocês só entenderem. É um exercício interessante para vocês, tá? Bom, daí com isso em mente, basta para aplicar na fórmula ali, o cosseno de beta não altera o sinal, voltei, só para não ficar com o sinal negativo na ponta, vai ficar cosseno beta, eu vou botar seno alfa no começo, para ficar na ordemzinha da esquerda para direita, seno alfa, vezes cosseno beta, ali, seno alfa vezes cosseno beta, menos o
seno beta, cosseno alfa, tá? E daí cosseno de alfa menos beta vai ficar positivo daí, né? Porque tem menos aqui, aí vai ficar menos, então vai ficar seno de menos beta igual a menos seno de beta. Vai ficar só mais, né? É menos dá mais. Um produto de menos por um produto que tem menos seguidas pares vezes resulta em um, tá bom? Então, cosseno de alfa vezes cosseno beta mais seno alfa, seno beta. Fechou? Pronto. Tá. Seria isto para seno e cosseno, certo? Agora, para tangente, a gente vai fazer a razão entre eles, tá? Eu vou pegar seno alfa, cosseno alfa beta para ter tangente de beta e vou dividir, fazer a razão entre elas, tá? Ficar tangente de alfa mais beta vai ser cosseno alfa vezes seno beta mais seno alfa cosseno beta. E aqui vai ser do cosseno, cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta, tá? Perfeito, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou dividir cosseno alfa, cosseno beta em cima e embaixo, tá? Para ter tudo escrito em função de tangentes. Aqui, cosseno alfa dividido por cosseno beta em cima, o cosseno alfa simplifica, tu vai ter tangente do beta. Ali, cosseno alfa dividindo por cosseno beta daqui, cosseno beta vai simplificar, tu vai ter tangente de alfa. Aqui tu vai ter 1, e aqui tu vai ter tangente de alfa vezes tangente de beta. Só para deixar na ordem dos ângulos bonitinho, vou trocar ali em cima, né? Não muda nada, tá escrito certo. Desse jeito também, alfa, beta. E essa daqui é a soma, né? A tangente, tá? Em função das tangentes, se tu quiser, o cosseno é só fazer a razão em cima, tá? E agora, o mesmo processo vai ser por da diferença. Vai ser seno alfa vezes cosseno beta menos cosseno alfa seno beta. Pelo cosseno alfa, cosseno beta mais seno alfa seno beta. Divide novamente tudo por cosseno alfa, cosseno beta, tá? Então, aqui divide por cosseno alfa, cosseno beta. Cosseno beta vai simplificar, vai ficar só tangente de alfa ali. Aqui vai simplificar também, o cosseno alfa com esse, e vai ficar menos tangente de beta. Aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar tangente de alfa mais tangente de beta. Esse aí é o beta. Perfeito. Chegamos a todas as fórmulas, tá? de, de, de soma de arcos distintos, tá? E vai ter, principalmente aqui, na de soma, tá? As que os ângulos são iguais, tá? Mas essas daí, cara, vocês aí tem que saber demonstrar sozinho isso aí, cara. Não vou mandar isso pra vocês, não. Vocês têm esse tipo de coisa, vocês têm que desenvolver uma parcela individual para demonstração.
eu já te dei essa fórmula para saber a do arco dobro, por exemplo, tu fala que beta é igual a alfa. Daí tu só tem que falar, alfa é igual a beta, que vai ficar 2 tangente de alfa e que um menos tangente ao quadrado de alfa vezes tangente de alfa vezes tangente alfa, que é tangente ao quadrado. Ponto. Daí se for 3 alfa, por exemplo, posteriormente eu vou mostrar para vocês como que acha, tá? A tangente para, por exemplo, 11 alfa em função de alfa, tá? Que vai, vocês obviamente não vão fazer esse processo, não vou ensinar o processo envolvendo números complexos para vocês conseguirem realizar esse tipo de operação com uma maior facilidade, tá? Mas tá, é um exercício também que eu vou passar para vocês, tá? Eu já dei a base aqui, um pouco de pensamento vocês têm que ter individual, tá? E atrás disso. Esse tipo de tarefa que eu passei é muito importante para vocês, o nível de exercício que vai ser abordado. Isso é muito básico, vocês não estão entendendo, tá? O nível que eu vou passar e que vocês vão passar para vocês para frente, vocês têm que saber isso, vocês têm que exercitar isso em vocês de maneira independente, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês. Tá bom? Bom, terminar esse diálogo que eu tive aqui. Bom, agora vai ser a forma de transformação em produto, tá? Perdão, acabei de comer, tá meio cheio. Seguinte, agora eu vou ter a transformação de soma e diferença. Porque tem algumas coisinhas, eu não sei se vocês perceberam, mas por exemplo, aqui no cosseno de alfa menos beta e o de cosseno de alfa mais beta, tá? E eu vou escrever cada uma do ladinho da outra para vocês entenderem, tá? Cosseno de alfa mais beta, aqui vai ficar cosseno de alfa, cosseno beta, mais cosseno alfa vezes seno. E seno de alfa menos beta é igual a seno alfa vezes cosseno beta menos cosseno alfa. Você viu que esses dois termos eles são iguais em módulos, mas eles têm sinal oposto e esses têm são iguais. Né? O que isso nos traduz pra gente, tá, gente? O que eu vou querer passar para vocês agora? Se eu posso escrever qualquer dois ângulos distintos tendo outros dois. Como assim? Se eu digo que alfa mais beta é um ângulo qualquer e alfa menos beta é um outro ângulo qualquer, esse sistema sempre tem solução. Traduz para aquilo que eu falei. Ou seja, para qualquer x e y que eu tento encontrar, consigo escrever eles em função da soma e da diferença de mesmo os dois ângulos. Tá? E por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Vocês vão ver por causa que eu vou somar essas duas equações, e tu vai ver porque eu vou somar essas duas equações, por causa que tem esse termo em comum aqui, e porque eu vou estar transformando uma soma de senos em um produto de funções trigonométricas, tá? Que é algo muito útil para simplificar cálculo, principalmente quando tu conta, por exemplo, o fim de uma equação, tipo, no naipe seno x mais seno y igual a zero. Uma maneira de resolver é isso. Dá para resolver de outras maneiras, não é isso que eu estou falando. Mas com a maior gama de instrumentos para tu poder abordar o problema, mais fácil e menos preocupante vai ser na hora que tu encarar essa questão. Porque já vai ter preparado, tu sabe como desfiar esse frango de várias maneiras, tá? Porque se eu consigo desmembrar isso aqui em um produto, isso significa que eu vou escrever, por exemplo, em termos A e B igual a zero. E daí a gente sabe as explicações simples, né?
ou A ou B é igual a zero, tá? Bom, pois bem, vou somar então as duas. É 2 seno alfa cosseno beta. Ah, mas Henrique, porra, tá foda isso daí, cara. Isso daqui, eu não tô vendo praticidade isso aqui ainda em aplicação. É com aquilo que tu falou. Mas, então tu não prestou atenção no que eu falei. O que que eu falei? Eu posso ter o ângulo alfa mais beta sendo igual a x e alfa menos beta igual a y. Ou seja, esses ângulos são diferentes. São sim e são diferentes. E, óbvio, eles não precisam somente ser escritos na soma da subtração ou acréscimo de beta a alfa, tá? Mas isso daqui é uma ideia facilitadora para a gente conseguir escrever isso daquela forma em dois ângulos distintos, em função dos que um grupo que a gente conhece e dá para sempre resolver. Como assim? Bom, vou mostrar agora para ficar mais fácil. Ainda está com dúvida. Eu somo as duas equações, tem 2 alfa é igual a x mais y. Então, alfa é igual a x mais y sobre 2. E agora, para achar beta, eu subtraio essa e somo na outra. 2 beta igual a x menos y. Igual aqui, beta igual a x menos y sobre 2. Bom, agora vocês vão ver, né, por que essa substituição é brilhante. Tem seno de x mais seno de y é igual a 2. Aquilo que eu escrevi, seno de alfa, e o seno de alfa é x, seno de x mais y sobre 2, vezes cosseno de beta, e beta é x menos y sobre 2. Opa, escrevi beta, botei em burro. X menos y, então. Agora, tu viu, né? Por que, que isso é interessante? Agora eu consigo qualquer x fácil esse processo de transformar em produto através de dois ângulos quaisquer. Porque o que, que o contrário disso que era o anterior queria dizer? Eu consigo escrever x em função da soma de dois ângulos e y em função de alfa, de um alfa mais um ângulo beta e y do ângulo alfa menos um beta do mesmo alfa. Eu consigo fazer isso para todos, qualquer um. O que, que isso significa? Que entre o x e o y vai existir um ângulo alfa em que é a média aritmética dos ângulos, que é literalmente isso, né? Porque o que, que então isso traduz? Vai ter um ângulo entre x e y, que se você subtrai um outro ângulo ou soma um outro ângulo a ele, você encontra qualquer ângulo que você queira. Por isso que isso funciona. Por isso que dá certo, por isso que a gente chega dessa forma. Perfeito? Bom, agora é mesmo linha de raciocínio para usar para a diferença, né? Só que a substituição está feita, tá? Vai valer para qualquer um agora. Só que agora, se a gente subtrair de seno alfa mais beta seno alfa beta, essa parte vai ficar negativa, essa vai ficar negativa e essa positiva. E esse termo agora vão ser opostos e soma nula. Então, fica agora seno alfa mais beta menos seno alfa menos beta é igual a 2 cosseno alfa seno beta. Ou 2 seno beta cosseno alfa. Vai ser mais fácil. E agora,
É só usar essa substituição que a gente usou antes, porque são os mesmos. Né? Então, alfa mais beta é igual a x, seno y. Vamos lá. 2 seno beta, beta é x menos y. Bom, agora a gente tem a diferença, que antes a gente tinha na soma. E também vai ficar de exercício para vocês provar que a da soma desses dois ângulos vai ser cosseno de x mais y sobre 2, cosseno de x menos y sobre 2, e cosseno de x menos cosseno de y vai ser menos 2 seno de x mais y, 2 seno de x menos y. Mas, gente, é só usar o mesmo raciocínio, tá? A demonstração é a mesma que esse caso e esse, tá? Claro, só o resultado não vai ser idêntico do lado direito, né? O lado esquerdo também não é diferente do outro. Mas o processo de subtrair as duas equações que têm termos opostos, no caso, o primeiro e o segundo de cada equação, multiplicar por menos 1 e somar e fazer a substituição de ângulo. Nada em comum. Nada em comum. Vou até escrever aqui, só para ficar mais claro. Cosseno alfa mais beta aqui. Tá? Cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno alfa vezes seno beta. Cosseno alfa menos beta. Cosseno alfa vezes cosseno beta mais seno alfa seno beta. Isso. Soma as duas, faz substituição do ângulo. Você vai encontrar esse resultado, tá? Bom, foi a introdução, alguns resultados da trigonometria para vocês, tá, gente? Era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham um ótimo restante de dia, tarde, noite. Não sei, tá? Tudo de bom com vocês.